Isso aconteceu há cerca de 6 anos. E ainda fico paranoica só de pensar nisso. Vou ser vaga nos detalhes porque até hoje ainda tenho medo. Tenho 23 anos agora, mas na época dessa história, eu tinha apenas 17 anos. Trabalhava como garçonete em um restaurante. Depois de um tempo, um novo cozinheiro foi contratado. Vamos chamá-lo de João. João parecia inofensivo no começo. Eu sempre fui muito simpática com todos, evitando ser rude, a menos que houvesse uma razão para isso. Todos no trabalho eram amigáveis e nós costumávamos brincar uns com os outros. Eventualmente, João se juntou às brincadeiras. Vale notar que eu nunca flertei ou demonstrei interesse romântico por ele. Quando brincávamos, sempre era em grupo, nunca sozinha com ele. Certa noite, após o fechamento do restaurante, fui fumar um cigarro lá fora e João também estava lá. Começamos a conversar sobre o trabalho e, em seguida, sobre multas e problemas com a lei. Eu mencionei uma multa por excesso de velocidade que tinha recebido algumas semanas antes, e como eu não sabia como iria pagá-la, já que não ganhava muito e ainda estava no ensino médio, o que me impedia de trabalhar mais horas. Algumas semanas depois, durante esse tempo, fazíamos pequenas conversas no trabalho, mas novamente, nunca flertei ou demonstrei interesse. Era dia dos namorados e estávamos lotados de clientes. Eu estava no caixa, tentando fechar uma longa fila, quando vi João parado ali, me observando. Pensei que ele estivesse esperando para bater o ponto. Então pedi para ele esperar um momento enquanto eu terminava com os clientes. Quando terminei, ele se aproximou do caixa e, de repente, me entregou uma caixa enorme de chocolates, dizendo: "Feliz Dia dos Namorados." E então foi embora. Fiquei completamente confusa. Nunca demonstrei interesse nele. Então por que ele me daria chocolates? Depois daquela noite, não o vi por cerca de uma semana, devido aos nossos turnos diferentes. Um dia, fui direto da escola para o trabalho e decidi fazer meu cabelo e maquiagem no carro, no estacionamento do restaurante. Estava quase pronta quando vi um carro parar ao lado do meu. Ouvi alguém chamando meu nome e olhei. Era João. Ele parecia animado e me pediu para entrar no carro. Hesitante, entrei. Dentro do carro, ele me entregou uma rosa artificial, daquelas que se compra em postos de gasolina, e um maço de dinheiro. Parecia uma cena de filme de tráfico de drogas. Ele me entregou o dinheiro e disse que era para pagar minha multa. Senti um peso enorme na mão ao segurar o dinheiro. Sabia que aceitar significaria que haveria expectativas em troca. Então recusei educadamente, dizendo que não poderia aceitar. As coisas ficaram estranhas depois disso. João começou a me seguir após o trabalho, ligando e enviando mensagens sem parar. Ele até apareceu no meu novo trabalho meses depois, onde descobri que ele estava tentando encontrar informações sobre mim. A situação ficou tão ruim que minha família e meu namorado tiveram que intervir, garantindo que eu estivesse sempre acompanhada. Uma noite, após o trabalho, notei um carro vermelho me seguindo. Era João. Acelerei e fui até a casa do meu avô, onde ele me confrontou. Felizmente, meu avô e meu tio estavam lá e conseguiram afugentá-lo. Depois disso, mudei de número, endereço e emprego. Nunca mais ouvi falar de João, mas o trauma ainda me acompanha. Essa história aconteceu há cerca de 4 anos. Eu tinha 19 anos na época e trabalhava como garçonete em um restaurante. Era um trabalho difícil, mas eu gostava da interação com os clientes. No restaurante conheci um homem chamado Pedro. Ele era um cliente regular e parecia amigável. Sempre deixava boas gorjetas e me tratava com respeito. Certo dia, Pedro me convidou para sair. Eu estava solteira e pensei que ele parecia uma boa pessoa, então aceitei. Combinamos de nos encontrar em um café próximo ao restaurante onde eu trabalhava. Na noite do nosso encontro, cheguei ao café e vi Pedro já sentado em uma mesa. Ele sorriu e acenou para mim. Pedi um café e nos sentamos para conversar. No começo, a conversa foi agradável. Falamos sobre nossas vidas, trabalhos e interesses. Mas logo percebi que Pedro estava ficando cada vez mais insistente sobre certos tópicos, principalmente sobre minha vida pessoal e relacionamentos passados. Tentei mudar de assunto várias vezes,
mas ele sempre voltava a falar sobre mim. Comecei a me sentir desconfortável, mas tentei ser educada. Depois de um tempo, ele sugeriu que fôssemos a um bar ali perto para continuar a conversa. Relutante, concordei, pensando que poderia ser uma boa oportunidade para relaxar um pouco. No bar, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Pedro começou a beber muito rápido e ficou visivelmente alterado. Ele começou a fazer comentários inapropriados e a tocar meu braço de uma maneira que me fez sentir extremamente desconfortável. Pedi para irmos embora, dizendo que estava cansada e precisava voltar para casa. Quando saímos do bar, ele insistiu em me acompanhar até meu carro. Tentei recusar, mas ele insistiu. Quando chegamos ao meu carro, ele se aproximou demais e tentou me beijar à força. Empurrei-o e disse que não estava interessada. Ele ficou irritado e começou a gritar comigo, chamando-me de vários nomes ofensivos. Fiquei aterrorizada e consegui entrar no carro rapidamente, trancando as portas. Ele bateu na janela e continuou gritando, mas eu liguei o carro e saí de lá o mais rápido que pude. Dirigi direto para a casa dos meus pais e contei o que aconteceu. Eles ficaram preocupados e me aconselharam a denunciar o incidente à polícia. Na manhã seguinte, fui à delegacia e fiz um boletim de ocorrência. A polícia levou a sério e me aconselhou a evitar qualquer contato com Pedro. Nunca mais o vi no restaurante e soube mais tarde que ele foi proibido de frequentar o local após outros relatos de comportamento inadequado. Esse encontro me deixou traumatizada por um bom tempo. Fiquei mais cautelosa em aceitar convites de estranhos e passei a evitar lugares onde pudesse encontrá-lo novamente. Aprendi a ser mais cuidadosa com quem confio e a sempre estar atenta aos sinais de perigo. Essa história aconteceu quando eu tinha 13 anos, em 1996. Eu morava com minha família na Península Superior de Michigan, uma região remota e densamente florestada. Nossa casa ficava no topo de uma colina, a cerca de 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Os vizinhos mais próximos estavam a 10 milhas de distância, então era um lugar bastante isolado. Uma noite, eu estava na sala de estar assistindo TV, enquanto minha família estava ocupada com suas atividades. De repente, ouvi um barulho estranho vindo do lado de fora, como o som de passos na neve. Minha primeira reação foi ignorar, pensando que talvez fosse algum animal. No entanto, o som continuou e comecei a ficar preocupada. Levantei-me e fui até a janela para olhar lá fora. Para meu horror, vi um homem parado do lado de fora, olhando diretamente para mim. Ele estava usando um casaco pesado e um chapéu, mas não consegui ver seu rosto claramente devido à escuridão e ao reflexo na janela. Meu coração disparou. Fiquei paralisada por alguns segundos, sem saber o que fazer. Finalmente, corri para a cozinha onde minha mãe estava e contei a ela o que havia visto. Ela pegou o telefone imediatamente e ligou para a polícia. Enquanto esperávamos, trancamos todas as portas e janelas da casa e apagamos as luzes. A polícia chegou em cerca de 20 minutos, mas parecia uma eternidade. Eles revistaram a área ao redor da casa, mas não encontraram ninguém. No entanto, encontraram pegadas frescas na neve, confirmando que alguém realmente esteve lá. Os policiais ficaram de vigília por um tempo e nos garantiram que a área estava segura antes de irem embora. Apesar de seus esforços para nos tranquilizar, eu estava muito assustada para dormir naquela noite. Fiquei deitada na cama, ouvindo cada pequeno som, temendo que o homem voltasse. Nos dias seguintes, meus pais foram ainda mais cautelosos, instalando novas fechaduras nas portas e janelas, e comprando um cachorro para nos alertar de qualquer intruso. Eu não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele homem parado do lado de fora da janela, e por muito tempo evitava olhar para fora à noite. Nunca soubemos quem ele era ou o que queria. A polícia continuou a patrulhar a área por algumas semanas, mas nunca encontraram nenhuma pista adicional. Foi um incidente isolado, mas que me deixou marcada para sempre. Até hoje, me sinto desconfortável em lugares isolados e sempre fico alerta a qualquer sinal de perigo.